Reciclagem da Visão. Você está acompanhando o programa Novas do Reino. Vamos começando o nosso quadro Reciclagem da Visão. Só lembrando, Turminha Menorá vai ser pela TV Menorá. Neste sábado, dia 4, vai ser o primeiro episódio às 10 horas das 10 horas da manhã. Então baixe o aplicativo Pão de Judá ou vai no site pãodejudá.com.br e assista. Sábado, dia 4, este próximo, às 10 horas, Turminha Menorá, estreando aí para vocês. Vamos lá, dando boa noite aqui para os nossos convidados. Puxa o pessoal na tela aí. Temos Carlos do Rio do Sul. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí a todos os nossos irmãos. Boa noite, ministro, Luciano. As meninas aí. Que Deus abençoe ricamente aí essa programação. Boa. Temos aqui também Pedro Bussi de Cachoeira do Sul. Boa noite, Pedro. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, ministro. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Luciano. Boa noite para as meninas. Boa noite. E como eu tive que mudar a minha frase, né? Um luar de bênçãos, né? Certíssimo. Pedro, eu já vou aproveitar aqui, nós estávamos falando do Encontro de São Paulo, a gente tá guardando feedback do povo aí, testemunho. Conta para nós aí como é que foi o Encontro de São Paulo. Eu vi que você estava presente lá. O Encontro de São Paulo foi uma bênção. Teve muitos irmãos de fora de São Paulo, de muito longe, né? Paraná, de Cachoeira do Sul, assim, irmãos que andaram muito para serem abençoados no Encontro de São Paulo. Transcorreu de uma maneira totalmente pacífica, totalmente abençoada, né? E sempre com aquela promessa de mudanças que vão vir, né? Uhum. Mais um presbítero, mais um missionário, né? Muito legal, muito importante, muito edificante que foi. Benção. Tá certo, Carlos. Entrei no assunto, vamos esquentando aí um pouco sobre o Encontro de São Paulo. Meu irmão, glória a Deus, né, por este momento. Encontro de São Paulo, o ministro começou falando a respeito da manifestação aí da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né, a qual o Senhor levantou aí um servo e Deus deu uma direção, né, para que ele estabelecesse a Igreja de Atos dos Apóstolos, né, a qual o Senhor já tinha determinado, né, e aí ele falou a respeito, né, da nossa comunhão com o Senhor, né, falou da mesa, dos materiais, que nós temos uma mesa que dá a condição para a gente nos preparar para o reino, né, sermos aí um só com Cristo, né, então os testemunhos foram maravilhosos, assim, mexeu bastante com a gente, foi testemunho de fé, testemunho de perseverança nas orações, testemunho de muita mudança, né, que a gente vê do encontro para o outro, a obra que Deus está fazendo na cidade ali, né, e usando esses irmãos ali que estão batalhando, a quantidade de irmãos que teve ali, o aumento dos irmãos, né? Então isso gera uma alegria também para a gente, porque o corpo de Cristo está sendo estabelecido, né? Na cidade de São Paulo e cidades circunvizinhas ali, a qual faz parte da região ali, né? Sim. E muito mais, né, irmão? Sim. Verdade. E Sérgio, a gente sente essa mudança quando troca de micro-região, né? Isso dá um ânimo quando a gente vê as outras regiões bem engajadas ali, né? Sempre dá um ânimo novo, né? Muita gente bateu o recorde de presença, no meu entendimento. E Deus sempre opera um pouco diferente dos outros.
Eu vi que Deus trabalhou muito para curar a alma e o físico das pessoas na sexta-feira, principalmente. Foi algo assim que Deus curou muito as memórias do povo e abriu uma luz, uma lucidez, uma sobriedade para as pessoas terem condições de saber como é que estão diante de Cristo e seu propósito. Perfeito. Eu creio que vai haver muitas mudanças naquelas pessoas que lá estiveram ou que assistiram, né? Também pelo canal aí do YouTube. Ok, você aí que está do outro lado da telinha, nos assistindo, está convidado a compartilhar juntamente conosco. Culto mundial, né? Culto de recepção ali que tivemos em São Paulo. E comente também, deixe seus comentários no YouTube. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Já vi que tem alguma movimentação aí. Aqui no YouTube a gente tem alguns comentários, principalmente sobre aquele anúncio que a gente teve agora há pouco da Turminha Menorá, né? O pessoal foi uma novidade aqui para todos nós. Vai estrear no sábado às 10 horas da manhã. Então, se você quer conhecer, né, esse conteúdo novo da TV Menorá para as crianças, e com certeza a gente também aprende, a gente tem comentários aqui, por exemplo, da Laís, né, dizendo que o senhor sempre tem novidades, sempre trazendo surpresas. Aí, assim como no Enquanto São Paulo teve novidades aqui, TV Menorá também trazendo aí pra vocês, né? E pra ti, Luciano, foi trazido pra gente uma palavra no sábado que dizia: errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Pra ti, o que mais ficou marcado desse encontro, assim? Eu já ia lançar uma pergunta pros presbíteros aqui, não vou aproveitar, né? Depois já lanço junto, né? Tem dois temas aqui, né? Um de sexta, um de sábado, né? Na sexta-feira falou sobre os enfrentamentos, né? Que um líder enfrenta, né, ou uma pessoa na sua vida pessoal, e ela acaba desanimando, né, por causa desses momentos. E num segundo ponto ali da mensagem, comenta sobre a esperança, né, que hoje o povo, não são poucos na igreja, que tem aquela esperança no hoje, né, tá, mas não aconteceu, eu não ganhei, eu não recebi a minha libertação, não consegui ganhar minha família, meu filho ainda não está mudado, minha vida, e as pessoas desanimam, né, nesse período. Mas aqui Jesus disse, ele já nos deixou dito, né, que nós vamos ter problemas, né? Eu que acompanho aí a igreja há mais de 2 décadas, a coisa não alivia, ela só intensifica. Tem momentos que Deus dá um refrigério que eu acho que é para a gente tirar o nariz para fora d'água e para encher um pulmão. Aí daqui a pouco tu já afunda de novo e vem problema de novo. Aí daqui a pouco alivia um pouquinho e daqui a pouco aperta de novo. Agora, de uns 5 anos para cá, já não está aliviando muito. E nesse processo, as pessoas desanimam. Porque elas já têm, eu acho que hospedado no coração que a vida delas em Cristo se limita aqui aos entre 50 e 100 anos de vida, né? Eles não têm aquela esperança na glorificação. Se vê também que às vezes as pessoas não estudam, não meditam, não renovam. Foi falado da renovação mental, né? Quem não renova a mente não experimenta o poder de Deus. Isso é pura verdade, está na Bíblia. Ali diz que quem renova a mente vai experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Então, se eu não renovo a mente, se eu não levo a minha mente para a palavra diariamente, semanalmente, não acompanho aquilo que a mesa me coloca para mim ir para a Bíblia, eu vou perder a esperança. Eu vou duvidar das promessas do Senhor, eu não vou ir à frente. Eu já vou mandar uma pergunta para o Carlos aqui. O Carlos tem, né, uma congregação aí que está com uma expressão municipal já há alguns anos em Rio do Sul, né, e está à frente desse rebanho. E com certeza vem essas perguntas, vem esses enfrentamentos, né? Tem ovelhas que eles fazem o presbítero crescer, né, Carlos? E eles vêm com perguntas, eles vêm com questionamentos. Como é que é para te lidar, né? Como tu apresenta o evangelho do reino, né? Essa diferença do evangelho da graça distorcido que tem no mundo todo, por um evangelho do reino que mostra que a minha esperança em Cristo não pode se limitar apenas a esta vida. Compartilha com nós um pouquinho. Amém, irmão. Realmente, irmão, eu compartilhando ali os últimos momentos agora, esse principalmente para mim, esse ano que a gente entrou aí, estamos finalizando ele, foi o ano assim que eu mais tive experiência com o Senhor nessa questão assim de ter problemas no reino, né? Mais frequência,
e irmãos precisando de ajuda. E eu sendo provado no meio de tudo isso. Sim. A forma de a gente agir não tem... Eu sempre olhei o ministério e a forma que o ministério tem ensinado. Não que a gente é alguma coisa, mas eu tento aplicar aquilo que a gente recebe do ministério, né? Então, aqui temos muitas denominações assim, e tem uma denominação do lado da igreja ali, que dá assim, olha, passa de 1.000 pessoas. Uhum. Isso no culto de manhã e no culto à noite, isso gera umas 2.000 pessoas ali, até para mais. E o estacionamento, eles fizeram estacionamento quase na frente da igreja, assim, então enche lá. E a nossa ali é aquele povinho pequeno, assim. Então os irmãos às vezes perguntam, né, mas, né, por que lá dá tanto, por que aqui dá menos, não sei o quê, papapá. Por que lá... Mas a gente conversa... Por que lá acontece e aqui não? E aí, pastor, como é que fica isso aí? E aí eu digo, mas a experiência que você tem com Cristo, será hoje, o entendimento que você tem da cruz, as revelações que Deus tem trazido para essa igreja, será que eles têm lá? Né? Então, a gente não pode julgar as coisas, né? Mas depende a forma da gente colocar, a gente fala a verdade para todos, mas dependendo da pessoa, a gente... uma pessoa que é novinha, tu vai falar da verdade de uma forma diferente para ela, mas tu não vai deixar de falar a verdade para ela, de apresentar a cruz para ela. Sim. Enquanto um outro irmão que já faz parte do reino, já tá ali levando bordoada, ali é da comunidade, é da igreja, aí tu tem uma outra ação um pouco mais, um antibiótico um pouquinho mais forte, né? Tu entra ali para... Então, a gente vê essas dificuldades no corpo de Cristo e também você entra no meio ali, que eu tive muita dificuldade agora nesses últimos anos. Os pensamentos na mente, as batalhas que vêm na minha mente, muita coisa difícil assim, e na luta entra somente a perseverança, como foi colocado, né? Perseverar no Senhor, confessar pecados. Eu tenho assim sempre pedido para o Senhor sondar o meu coração para me manter na posição a qual Ele me chamou, para que eu tenha condições de ajudar o meu irmão na verdade, né? Bora lá, chegou alguma coisa aí no YouTube? Chegou sim, a gente tem um comentário aqui, ó, do Beto, que diz assim, ó, boa noite, irmão. A renovação da mente é o mais importante na nossa caminhada. E quando achamos que já sabemos tudo, duvide disso. Nunca Deus vai liberar o seu tudo de uma vez. Então, bem importante esse comentário, né? E eu já queria trazer uma pergunta para o ministro, que antes foi comentado aqui de que parece que o sofrimento, enfim, as tribulações cada vez mais tem um curto espaço de trela, né? E a presença de mais irmãos nos encontros, né, o avanço nessas cidades, é devido a isso que Deus está intensificando essas tribulações para que a gente possa ter mais comunhão e se apegar em Deus? Sim, é o momento da última hora e, obviamente, o Espírito Santo, no íntimo de cada um, começa a nos tocar e nos trazer preocupações de nos examinarmos assim para saber qual é a nossa condição, se estamos no caminho, na velocidade certa e no caminho certo. E o Senhor tem assim constrangido através da palavra muitas pessoas. A gente percebe no ambiente quando a gente está pregando a palavra, não é muitas, né? Não é a totalidade, mas muitas pessoas ficam constrangidas e parece que elas repetem aquilo que foi dito pelos apóstolos, né? Que faremos, né? Então, eu creio que devido ao momento que o corpo de Cristo está passando, a exigência de Deus é a rapidez, é a eficácia no trabalho de purificação das nossas almas. E isso está exigindo, está trazendo as pessoas, chamando para a responsabilidade que nós temos com Deus de liberar o Espírito através da nossa vida para que
o Senhor possa consumar sua obra o mais rápido possível. O Paulo, inclusive, deixou um comentário aqui pra gente no YouTube que diz assim, ó, a perseguição gerou muita oração, intercessão e o povo se uniu pela causa divina. E pra ti, Amém. Pedro, tu crê que as tribulações, tu crê que todas essas coisas que o Senhor tá fazendo no corpo de Cristo nos atraem mais pra perto dele? Sim, creio sim. Quando você não tem nenhuma solução humana no racional, quando você chega totalmente encurralado na vida, é aí que você percebe que só tem Deus, é aí que você tem a verdadeira comunhão. Você chega no estado de Jó, que você tem saúde, não tem mais a sua família, não tem mais o dinheiro, todas as pessoas que estão ao seu redor eram amigáveis, te escarneiam. Aí sim você entende o poder de Deus, que só Ele pode tudo, e daí você entende a bênção que é isso. E é isso que você está padecendo de uma patologia, está desiludido pelos médicos, você procura nessa hora a Deus. Quando você está falido, você procura a Deus. Quando você está entregue à depressão, você procura a Deus. Para aprender a procurar Deus em todos os momentos, porque a gente só sabe aprender a procurar Deus na dor, quando tem chicotada, quando tem sangue, quando a gente aprender que quando aprender a procurar Deus antes de precisar colocar um plástico, uma pasta de figo nas feridas, quando a gente procurar Deus antes disso, pelo amor, aí realmente a gente está considerar que está chegando no caminho da espiritualidade. Por enquanto a gente precisa disso, isso nos leva a Deus. Esse desespero, essa agonia, quando a gente percebe a única solução, o único caminho, a única verdade é Deus, não o que tem aqui no mundo e não nas opiniões racionais de todo mundo. Pois é. E, Luciano, justamente sobre isso, tu comentava, né, que tu já está há vários anos e tu percebe que Deus traz uma folga, às vezes um alívio, mas boa parte dessa trajetória tem que ser apertada, né? Senão a gente esquece do Senhor. E quando a gente está passando por esse momento de dificuldade, de desânimo, né? Como foi falado, de que forma que eu posso proceder para mim me reanimar, né? Agora até para o pessoal que tá em casa aí, não só para os presbíteros. Tô passando por muita tribulação agora, momento ruim, não tô com vontade de tocar a obra. O que se faz uma hora dessa? Boa pergunta, né, irmão? Para presbíteros e para geral, né? É como o Pedro falou, é um momento, né, que uma pessoa descobre que algo está... Veio uma notícia, veio uma situação ruim, dois caminhos ali, uma alma toma, né? Ou ela se rebela, né? Ela se rebela, levanta uma bandeira e se indispõe, né, procurando um culpado, ou um líder, ou uma pessoa. Eu estou assim, isso me aconteceu por causa do fulano, do Beltrano. Isso é muito comum acontecer, né? E uma minoria, né, já menos do que isso, a maioria às vezes se rebela, né? Se encontra com o Senhor naqueles momentos ali, né? Que são os momentos de maior tribulação da nossa vida. Se uma pessoa que está aqui há 20 anos aqui na igreja, e ela for sincera, e ela perguntar qual é os momentos que tu teve mais comunhão com Deus, são os momentos de quebrantamento. Sim. Porque normalmente quando as coisas estão todas bem, né? Tem dinheiro, tem saúde, a família está bem, está tudo certo. O que a pessoa... Ela vai para folga, né? No culto mundial, né, Luciano? Pode falar, irmão. Você que está há muito tempo aqui, a conexão que teve a mensagem do culto mundial, ela completa bastante as duas mensagens de São Paulo. Uhum. A grande dificuldade da igreja é discernir que ela está psicologizada, a igreja, com religião, com a racional, né? Ela está com a filosofia terreno-humanista e está se utilizando do cristianismo e torna ele natural para tentar um autoaperfeiçoamento. Então ele prega, ele canta, ele toca, ele faz tudo, o crente, mas ele não se entrega para o Espírito para fluir. Uhum. A obra na igreja é por fé. Se você não se entrega e Cristo não fluir, não tem obra, igreja. Então os cultos, você vai em muitos cultos, você em vez de sentir uma coisa renovadora, você sente um enfado, né? Sim. E os cultos de muitos lugares, eu creio que estão sendo assim. Faz tempo que eu vejo isso.
Porque as pessoas parecem que estão cegas e não enxergam que a obra na igreja é pelo Espírito e que nós estamos inadequados. E isso se torna algo muito sutil, né, Sérgio? Essa parte de tentar racionalizar as coisas que são feitas por fé na igreja. A gente tenta encontrar padrões, né, para tentar explicar isso, explicar aquilo. Por exemplo, você faz um grupo de oração na igreja para fazer o combate, para fazer aberturas nos corações da igreja, né? Aí você reúne aquele povo cai numa mesmice na oração. Eles não deixam Deus tomar eles para orar, sabe? Aí então são poucos os momentos que as pessoas assim, pegam a veia do fluir do Espírito na oração. E você sabe que a igreja não avança sem oração. E essa oração é o seguinte: Deus tem que pedir, Deus que está aqui dentro tem que pedir para Deus que está lá em cima que é as coisas que ele prometeu. Mas não é o homem pedindo, é Deus que está aqui dentro pedindo. Sim. Isso provém, às vezes, de uma vida dupla, Sérgio. Às vezes a pessoa tem uma vida dentro da igreja uma e fora a outra, e aí não se encontra nunca mais, né? A pessoa não vai conseguir contatar o Espírito, seria também isso? Não, é que a nossa espiritualidade é manifestar o ego culto com a palavra. Sim. Entende? Mas não deixa a palavra te usar, porque você se auto-usa sempre. Nós aqui na igreja sempre vamos decidir quando servir, quando vamos aqui, quando vamos fazer aquilo, vamos fazer desse jeito, e você chega, olha, não é assim, o Ministério da Palavra pregou diferente, ele não muda. Ele só ouve e acha fascinante, mas não muda. Entende? Sim. Então, os cultos deveriam ser uns cultos que estivessem chamando o Espírito Santo para fluir naqueles lugares, para as pessoas ganharem alguma coisa que faça a diferença na vida deles. Mas os cultos não estão bem. As reuniões do grupo familiar nem se fala, coitado. São pouquíssimos grupos que você vai lá e sente o poder de Deus, sente a unção e sente o fluir de Deus falando e fazendo coisas. Então, tudo é realmente o ego que está no comando, não deixa a pessoa se entregar para Deus. A gente teve até um comentário aqui do Paulo Sanchoteni falando sobre isso, né? A oração do Espírito através do apóstolo Paulo. Fortalecidos com poder no homem interior. Só esta força divina suporta o que estamos passando e iremos passar. É o modelo de oração que nós temos, né? Aí você pega assim, por exemplo, as perguntas. Olha quais são as preocupações das pessoas descobrir as coisas do reino. As perguntas não têm nada a ver com a edificação do espiritual. Não tem nada a ver com a entrega. Eles têm curiosidade por outras coisas que não processam dependência de Deus. Porque dependência de Deus eles não querem. A igreja está engolfada nesse engano. Sim. Vamos puxar aqui, Sérgio. Tu tocou o Espírito Santo trouxe um ponto ali na sexta-feira sobre relacionamentos, que nós estamos fracassados aqui na igreja em relação a isso. Aí vem uma questão dos cônjuges, casamento, domínio do cônjuge. Deus nunca orientou isso na palavra, né? Deus disse que é para dominar cachorro, cavalo, né? Mas não cônjuge, porque isso vem do legalismo, vem da religiosidade, vem de uma má interpretação. Porque a autoridade é vista na igreja como o carteiraço de homem que grita, que intimida, que força. A autoridade não é isso. Eu nunca posso dizer que eu sou autoridade, porque aí eu já não sou mais. Sim, é conquistada, né? Ela é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas de que ali está fluindo vida. É só isso. Ele não é especial. Sim. A posição dele é de ser mais humilde, ele quer se engrandecer. Sim. Quem floresce a vara é o Senhor, é aquele ponto lá, né? Exatamente. E eles percebem que está errado, eles não querem mudar. Não querem mudar. Porque se humilhar para você conquistar pessoas, dá muito trabalho. Tu te desgasta. Né? E aí as pessoas não querem trabalho, não querem sofrimento, não querem levar a cruz. Existe uma questão que às vezes irmãs vêm procurar aconselhamento em relação à submissão ao marido. E às vezes a gente fala da submissão total a Deus e
parcial ao marido desde que ele esteja. Mas há uma confusão ainda na igreja. Que se o marido proibir de ir no culto, eu não posso ir porque eu tenho que ser submissa ao meu marido e eu estou obedecendo. Isso eu já ouvi pessoalmente. Eu não estou vindo no culto porque o meu marido disse que não tem que vir. É que eu aprendi que eu tenho que ser submissa. E aí, irmão? E essa saia justa? Pior é quando o homem também não quer ir no culto, né? Que é autoridade. Sim. Porque, veja bem, o culto pode ser horrível, mas aquilo é uma programação oficial da igreja. Tu tem responsabilidade de ir lá para dar espírito de vida. Você não vai lá para criticar, você não vai lá para receber, você vai fluir o espírito para os outros. Esse é o meu propósito de congregar. Sim. As pessoas aqui têm o inverso, eles enxergam diferente. E foi falado até no culto mundial, né? Que tá indo bem, aí quando chega a hora de realmente tomar a cruz e se negar, acho que a gente começa a usar dessas desculpas, né? Eu não posso isso por causa disso, eu não devo isso porque eu penso assim. E eu acho que essa é a introdução da filosofia humanista misturando, né? Diz que quando se mistura, os dois se tornam morte. Então, tanto que era para ser vida, quanto aquilo que já é morte, né? Veja bem que às vezes um líder tem que se utilizar de regras humanas para poder segurar o povo na igreja. Sim. E, olha, dos males não é o pior, porque ele está tentando despertamento espiritual naquelas pessoas. E o Deus até permite, às vezes, que tu faça algumas coisas naturais para segurar o povo, né? Mas não é o ideal. Aquilo tem que também ser numa direção que o Espírito vem dosar aquilo. Não é eu chegar lá e agora eu vou fazer tudo para empolgar o povo. Vamos fazer isso, vamos fazer essa promoção, vamos fazer... Não, isso aí também é dosado pelo Espírito Santo. Não pode ser uma coisa unicamente unilateral do homem, que é líder. Porque senão ele faz daquilo ali uma quermesse religiosa, entende? A gente tem que estar plantado junto às águas ali, né? Pegando o fluir do Espírito. Carlos... Comenta aí pra nós aí, e já encerrando também, nosso tempo tá indo. Sim, eu vou dizer que isso aí é um problemão na vida da igreja. Eu vejo irmãos aqui que estão casados aqui, casal, que o Senhor quer curar, quer limpar aquela vida ali através de um confessar, porque é um mandamento de Deus, confessar os vossos pecados uns aos outros, né? E a autoridade não permite, não deixa. E a gente vê assim que o vaso está morrendo. E eu já conversei, já chamei, e não tem jeito. Deu uma melhoradinha e eu vejo coisas apertando cada vez mais. E não tem como, né? Então, esqueci a palavra aí agora. Religiosidade. Religiosidade. Amém. Mas Amém. assim, então, Carlos, é importante isso que tu está falando, mas veja bem, a liderança, para debelar esse posicionamento religioso das pessoas, de resistir a Deus, tem que se humilhar muito, você tem que sentar várias vezes com essas pessoas e fazer com paciência, ele entendeu o texto bíblico, não o teu conselho. Amém. Então é por isso que a igreja hoje não está no espírito, porque ninguém cuida um do outro. Ninguém. Nós queremos vida de conforto na igreja. Porque ir num culto, sentar, ouvir uma mensagem e ir embora, isso é barbada. Agora, tu assumir um compromisso de mudar o coração de uma pessoa usando o Espírito Santo te usando, é diferente. Amém. Tem que se humilhar muito, tem que gastar muito tempo, tem que se aplicar muito. Aquela pessoa tem que sentir que tu tá te doando para ela, entende? Aí tu vai conquistar ela para Jesus por causa da tua condição de liberar o Espírito. Amém. Receba, irmão. Aí. Todos nós teríamos que cuidar uns dos outros. Tem uma Bíblia, na Bíblia essas palavras, que nós temos que cuidar uns dos outros, e até tem um cântico na igreja que não é muito cantado, né? E diz que Jesus é nosso amigo, né? Ele não soberano, vento soberano. E é isso. Amém. Só colocando aqui, é verdade isso, é real isso, o Senhor está falando novamente comigo. Lá em Josué, quando Moisés estava encerrando o cargo dele ali, foi reclamar para Deus lá que ele queria ver a terra, enfim, e o Senhor disse, olha, cala-te, não quero mais ouvir isso,
fortifica o teu irmão, abençoa ele, anima ele, né? E isso ali realmente falou muito comigo, até compartilhei com a minha esposa, porque essa é a forma que Deus quer, né? E eu sei que isso aí é uma falha da gente. A humildade, a gente vai ter que ouvir muita besteira, entende? Muita coisa que não é bíblico, que não é verdadeiro, que não é do Senhor. Então, tu vai emprestar os ouvidos para a pessoa desabafar, botar tudo que é ruim para fora. E ela vai criticar a igreja, vai criticar os irmãos, e tudo tem que ouvir. E depois que ele detonar todas as bombas, aí tu começa a edificar ele com a palavra. Amém. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Comentem aí. Pedro Bussi, traz para nós aí um comentário final sobre o que estamos falando aqui. Para mim? Isso. Tá, que o áudio não saiu. Então, assim, primeiro que essas pegam firme com a gente, né? Porque ninguém tem um relacionamento, seja conjugal, seja com Deus, que a gente pode se falar de qualquer maneira regular. Está muito aquém do que deveria. Né? Porque quando a gente quer estar numa posição de autoridade, né? Não queremos, que nem o apóstolo que dá um pedaço. A gente faz uso da palavra, não deixa a palavra nos usar. A gente quer selecionar sementes, não semear. Então, essa arte de ser instrumento, né? De ser vaso, e ser ouvido, né? Quando alguém começa a soltar todas as bombas, e confrontar contra 1000 vezes, já confrontei com pessoas que começam a falar todas as coisas, aquelas besteiras, ou mesmo coisas contra Deus, contra irmãos, contra você. Daí você começa a contar e você perdeu a ovelha. E você perdeu tudo, porque você entrou na guerra que o inimigo quer, né? Você se igualou ao nível baixo do inimigo. Então é a arte de você ter autoridade, seja no casamento, seja uma autoridade no grupo familiar, seja como presbítero. Não é que você vai impor, não. Você vai mostrar a vida, vai se humilhar, que o nosso falou, e aí sim flui essa autoridade. E isso eu tenho extrema dificuldade. Realmente eu estou muito reprovado, e aí me doeu um pouco, porque eu estou reprovado nessa área em todos os sentidos. Todos os sentidos mesmo. Porque a questão da humildade não é dizer da boca para fora, não é você viver, você fazer isso, né? Não entrar em confronto ou embate, sim ser ouvido. E daí quando a pessoa se exaurir de tudo que fez, daí sim você edificar, quando usar a palavra, não pelo seu racional, né? O racional usando a palavra. É muito comum, né? Eu faço bastante isso, e muita gente deve usar a palavra de modo racional. Ou seja, deturba a palavra. Amém. Perfeito, tá certo. Muito obrigado aí pela participação do Carlos, participação do Pedro Bussi aqui. A gente vai ter que ir encerrando o quadro. Chegou no finalzinho. Sérgio, nosso agradecimento aí também pela tua participação. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite.